o grande motivo? Vou explicar para vocês através de um exemplo. Teve um certo tempo que eu estava conversando com um amigo meu, que ele é professor de inglês, e a gente estava fazendo umas análises sobre por que algumas pessoas aprendiam tão rápido o idioma e outras pessoas pelejavam, desistiam, outros pelejavam e não aprendiam. E a gente chegou numa conclusão interessante. Muitas pessoas que iniciam no aprendizado de idiomas iniciam simplesmente com motivos vagos. Por exemplo, eu quero melhorar no mercado de trabalho. Aí você pergunta, por que você quer aprender inglês? Eu quero porque é bom, né? Para melhorar meu currículo, para saber que tenho inglês. Ou seja, as pessoas costumam ter motivos. Ok, a gente faz as coisas, a gente precisa de motivo. Mas a única forma de realizar realmente algo grandioso é tendo um grande motivo. Por que você realmente quer fazer isso? Ou seja, aí a gente tomou até o exemplo dele. Ele mencionou para mim assim, que ele aprendeu inglês, né, se tornou fluente como autodidata, inicialmente. Depois fez curso, se capacitou, mas inicialmente ele se tornou fluente em língua inglesa através dos próprios estudos, estudando em casa, no computador. Aí ele mencionou o exemplo dele, ele falou assim, o meu grande motivo é que eu não suportava ver as entrevistas de bandas, né? Na época a gente escutava muito rock and roll, essas coisas assim. Aí ele falando, eu não suportava ver as entrevistas dubladas, né? Aquelas vozes horríveis. E eu não suportava ver as entrevistas e não entender nada. Ele gostava de colocar na voz original, quando via lá no YouTube. Na época a gente via até em VHS e tal, algumas. Ele falou assim, eu não suportava assistir, né, dublado, não entender nada, e assistir dublado, aquela voz horrível, e estar ouvindo lá eles falando inglês e não entender nada. Aquilo foi o grande motivo que eu falei assim, eu quero entender tudo o que eles estão falando. Então, o que acontece? Toda vez quando ele começava a estudar, aí vem aquele desânimo, você não vai aprender, isso não vai funcionar. Não, eu vou aprender, porque o meu grande motivo, eu quero aprender tudo, eu quero entender tudo que os músicos estão falando durante a entrevista. Eu quero. E aquilo perdurou, e aquilo era muito forte nele. Tanto que ele venceu, ele falou que veio períodos que parece que ele não ia conseguir aprender, vieram dificuldades, mas ele sempre lembrava desse grande motivo dele. Não, meu grande motivo, eu quero aprender, eu quero colocar uma entrevista para rodar sem legenda nenhuma, os músicos falando na linguagem deles, né, que a maioria das bandas assim, que a gente ouvia eram bandas de fora, bandas estrangeiras, e eu quero entender tudo que eles estão falando. Então, o que eu trago isso aqui para vocês, essa reflexão do grande motivo? É muito importante você trabalhar o seu mindset, ter, como eu mencionei, um mindset de crescimento, você focar aí no seu autoconhecimento, né? Vigiar com as autossabotagens que vêm, tudo isso vai agregar, tudo. Não ser um multitarefa. No entanto, qual que é o seu grande motivo para fazer tudo isso? Por que você vai empreender? Por que você vai criar o seu negócio próprio? Qual que é o seu grande motivo? O que é aquilo que quando as coisas começarem a dar errado, quando os seus equipamentos estragarem, quando tudo parecer que vai dar errado, você vai lembrar do seu grande motivo e você vai pensar assim, é por causa disso, é por causa deles que eu faço e eu não vou desistir. A título de exemplo, eu pego para vocês aqui o meu grande motivo. Uma certa vez eu me pensando qual que era realmente o meu grande motivo, por que eu fazia as coisas. E eu lembrei assim, ao longo do tempo. Antigamente, no início, quando eu comecei a empreender, bem no comecinho assim, eu tinha um pouco de soberba. Não, eu quero criar minhas empresas para poder mostrar que eu consigo, que eu sou capaz. E assim, até dava certo, assim, mas não era aquela coisa forte. Começava a dar errado, aí eu desanimava. E depois eu comecei a entender. Falei, cara, sabe qual que é o meu grande motivo? Eu quero fazer isso pela minha família, pela minha esposa, pelos meus futuros filhos
que Deus vai me dar, eu quero fazer isso por eles e também por mim. Eu quero dar uma vida de qualidade para eles, eu também quero ter uma vida de qualidade e eu não aceito menos que isso. Então, esse é o meu grande motivo. E quando eu tive isso forte na minha mente, os meus negócios começaram a avançar. Eu consegui focar mais, consegui iniciar projetos e dar continuidade neles, consegui ter mais resultados nos meus projetos. Então, eu finalizo esse módulo com essa dica para você. Defina, tenha claro na sua mente qual que é o seu grande motivo, por que você quer fazer o que você vai fazer. No seu caso, se você quer ser um empreendedor digital, se você quer construir a sua carreira aí no meio do marketing digital, qual que é o seu grande motivo? É simplesmente para ganhar dinheiro, para ter muito dinheiro, para trabalhar da sua casa? Tenha firme qual que é o seu grande motivo. Você pode ter certeza que no momento das dificuldades, quando vier, né, vamos chamar assim, as provações, e quando vier as coisas assim, tudo para você poder desistir, você vai pensar aqui, ó, no seu grande motivo. E esse grande motivo, pode ter certeza, que vai te ajudar a tirar forças de onde você nem imaginava para poder estar seguindo em frente. Então, desejo todo o sucesso a você, desejo um bom treinamento, um bom curso e que você esteja sempre pronto a aprender, a caminhar com humildade e a avançar. Ok? Então, até a próxima aula.